Olá, essa é a disciplina de elaboração de projetos sociais. Eu sou o professor Rodrigo Stufo Gonzalez e essa é a nossa 11ª aula. Hoje nós vamos falar sobre como apresentar um projeto. De um lado, a apresentação na sua forma escrita e de outro, a sua apresentação na forma oral, seja ela na apresentação presencial ou, como nos dias de hoje, as apresentações de forma virtual. Falando um pouco do projeto escrito, que vocês estão terminando de fazer agora. A primeira decisão a tomar é se ele terá uma capa separada do resto do projeto ou não. Isso vai depender em geral do tamanho do projeto, ou seja, projetos curtos não necessitam ter o destaque de uma capa em separado. Projetos mais longos, isso pode ser, digamos, um elemento fundamental. Um título, sempre imprescindível. A identificação do proponente. Um sumário que identifique as partes do projeto com a respectiva página em que cada uma se encontra. Em projetos de maior porte, é comum um resumo, ou que alguns chamam de sumário executivo, e que em alguns poucos parágrafos, 15, 20 linhas no máximo, se apresenta o conjunto do projeto para, digamos, que o leitor possa ter uma ideia geral do projeto com uma leitura rápida. Depois vem o corpo do projeto, com todos os elementos que nós discutimos ao longo do semestre, e, eventualmente, os anexos que se fizerem necessários. Essa é a estrutura geral. Quando vai ser apresentada, é necessário pensar se ela será apresentada em papel, ou seja, será uma forma impressa, onde, quando houver capa, é necessário pensar na gramatura da capa, ou seja, se essa capa terá algum elemento especial em termos de um papel diferenciado, ou muitas vezes alguns utilizam formas de transparência vinílica, se ela vai ser encadernada ou vai ser grampeada, ou seja, alguns elementos, digamos, da estrutura da apresentação que dão uma maior qualidade à imagem do projeto, do seu formato externo. E é sempre bom lembrar, é importante ter um cuidado com a qualidade de impressão, ou seja, evitar cópias xerox borradas ou impressoras antigas, ou seja, a apresentação do projeto em termos da sua qualidade gráfica também já é um elemento inicial de apresentação. Se o formato de apresentação do projeto era um formato digital, é preciso pensar no formato do arquivo, ou seja, não pensem que todas as pessoas detêm os mesmos softwares que vocês usam em casa, então é necessário pensar num formato que possa ser aberto sem problemas por qualquer pessoa a qual vai ser entregue. E é bom pensar também no tamanho do arquivo, principalmente quando nos dias de hoje os projetos têm que ser enviados por meios eletrônicos, por exemplo, plataformas como o Moodle que nós utilizamos têm limites para tamanhos de arquivos, isso é comum também em projetos que vão ser submetidos a agências que haja um limite para o tamanho dos arquivos. Então, por exemplo, quando vai se incluir nos anexos fotos, é necessário pensar na qualidade de resolução dessas fotos para que não se torne um arquivo muito pesado e que depois não consiga ser enviado. Então, isso tem que ser planejado no momento da montagem do arquivo antes de um processo de envio a algum financiador. Além da preparação escrita, é muito comum que, digamos, o proponente tenha um momento em que ele possa apresentar a sua proposta ao seu financiador ou a quem ele está pedindo auxílio para a sua execução. Nesse caso, é necessário pensar se essa apresentação é uma apresentação do tipo presencial. Dois modelos que podemos imaginar, e aqui eu cito, digamos, os seus respectivos reality shows que fazem uso desses formatos. Uma apresentação presencial pessoal, em que o indivíduo é convidado a apresentar a uma pequena plateia, um grupo de apoiadores, sob o formato de uma entrevista. É o que vocês encontram, por exemplo, em reality shows
do tipo Shark Tank, que vocês encontram aí nos canais de TV, ou um outro formato, o formato de apresentação para uma plateia, para um auditório, para um grupo de pessoas, mais parecido com o que vocês encontram no reality show que ficou conhecido através da apresentação do presidente Trump, do tipo O Aprendiz. Se vocês estiverem pensando num formato de apresentação oral, esse tipo entrevista, ou seja, vocês vão ter contato pessoal com um possível apoiador, um possível grupo de apoiadores para o projeto. O apresentador tem que ser capaz de fornecer, num curto espaço de tempo, pensemos em 2, 3 minutos máximo, um conjunto de informações sobre o que ele pretende. Ou seja, se identificar, dizer qual é a sua posição na organização que ele está representando, qual é o nome dessa organização, há quanto tempo ela existe, qual é a missão dessa organização, qual é o foco geográfico, ou seja, aonde ela atua, com qual público, a principal clientela da organização, os principais temas com qual essa organização trabalha, as estratégias de ação dessa organização, algum exemplo passado de boas práticas dessa organização que seja referência, o orçamento anual, ou seja, com quanto recebe e gasta essa organização no conjunto das suas atividades, e, finalmente, uma solicitação específica de apoio, ou seja, o que pretende o apresentador solicitar em termos de proposta a ser financiada pelas pessoas que o estão ouvindo. Isso é importante para, digamos, colocar um cenário a partir do qual podem ser feitos questionamentos, principalmente que se trata de pessoas de uma posição que não tem, digamos, muito tempo a dar, então é necessário, digamos, dar as informações básicas para que a conversa possa fluir rapidamente. Se nós pensarmos numa apresentação para público de forma mais geral, para uma plateia, seja no sentido físico, seja no sentido virtual, é necessário um grau de planejamento dessa apresentação, começando por pensar qual o conteúdo que vai ser apresentado, definir os tópicos principais, definir quais tecnologias serão utilizadas para essa apresentação, se são disponíveis ou não, porque depende do local e dos mecanismos de apresentação. Quando é um projeto coletivo, definir quem será o apresentador, ou seja, se uma única pessoa será responsável ou se um conjunto de pessoas e quem vai fazer o que nessa apresentação. Preparar o cenário, o que significa, se vocês estão indo a um local físico, ter a organização do espaço previamente ao início da apresentação, ou se vocês vão fazer uma apresentação virtual, pensar qual é o cenário que vai aparecer nessa apresentação. Se é um cenário da instituição, se é um cenário pré-gravado, se é uma estrutura preparada específica para apresentação, para que não fique uma coisa parecendo doméstica, ou seja, não é adequado num projeto, por exemplo, de grande porte, fazer uma apresentação com o fundo da garagem de vocês como cenário. Se vocês vão utilizar algum tipo de slide, é necessário a escolha desse modelo, e eventualmente separar material além do texto a ser apresentado, que imagens, gráficos ou outros elementos pictóricos serão utilizados na apresentação. Pensando numa das formas mais comuns de apresentação, que é o uso de slides, como nós aqui estamos utilizando nas nossas aulas. É importante, quando se utiliza slides, usar letras que tenham um alto contraste com o fundo. Por exemplo, preto, azul ou tons escuros em relação ao fundo branco, ou no negativo, como nós temos aqui, o branco com fundos escuros. Isso faz diferença principalmente quando nós apresentamos num espaço físico. Na tela, letras brancas com fundo claro são bastante bem visíveis, mas principalmente se nós fazemos apresentações durante o dia, com projetores em salas de aula ou em espaços públicos, o fundo branco com letras escuras costuma ser mais visível à distância. Nunca esqueçam de colocar o título e o autor na apresentação.
Evitem fundos rebuscados. Hoje em dia, softwares como PowerPoint têm dezenas de modelos pré-gravados, mas a mensagem é mais importante que a estética, ou seja, vocês não devem chamar a atenção mais para o fundo do que para o texto. Menos é mais, ou seja, evitem grande quantidade de textos, citações, cópia de textos do projeto. O importante é colocar tópicos que chamem a atenção para aquilo que vocês estão falando. Usar imagens e gráficos como exemplos do que está sendo apresentado, mas não descrever as imagens e gráficos. Pensando nos equipamentos disponíveis. Hoje em dia existe uma grande gama de equipamentos e com o que vocês dispõem em casa é perfeitamente possível preparar uma apresentação com alto grau de qualidade. Isso pode ser feito, por exemplo, numa apresentação presencial, com o uso de projetores de imagens, mas também é possível fazer uma apresentação numa TV. Hoje em dia, televisões 40, 50 polegadas permitem uma apresentação para um público razoável, que pode ser vista a uma certa distância, ou até mesmo em uma tela de computador, quando para um público menor. Isso pode ser feito utilizando slides do PowerPoint ou de qualquer outro software de preparação de slides, ou mesmo em arquivos de formato PDF que publicam a estrutura de imagens, que pode ser preparados tanto com programas como PowerPoint, como com programas de preparação de imagens, como o CorelDRAW, entre outros disponíveis no mercado. Numa apresentação virtual, é preciso pensar como vocês vão apresentar. Se vai ser um compartilhamento de tela, ou seja, se a tela que vocês têm no computador de vocês será transmitida online, ou se vocês estarão utilizando algum tipo de tablet ou celular como base, porque isso vai, digamos, de alguma forma determinar o que aquele que está assistindo vai ver a partir da projeção da imagem que vocês estão transmitindo. Se a preparação não é exatamente um conjunto de slides ou texto, mas um vídeo, a base de preparação para a sua gravação pode ser um computador, um tablet, um celular ou até mesmo uma câmera de imagens, uma câmera fotográfica com um grau razoável de qualidade. É possível preparar uma apresentação gravando slides e som. O próprio PowerPoint permite que a gravação de som seja feita com o fundo do PowerPoint e isso transformado em vídeo. É possível gravar vídeos com a imagem do apresentador misturada com slides e som. Existe um programa gratuito que é o OBS Studio, que é utilizado como referência nas produções de educação à distância da universidade. Ou é possível até mesmo utilizar softwares de gravação de tela, como o AZ Record, que permitem a gravação de telas de tablets, de computadores ou de celulares, em que o slide de fundo é gravado junto com o som da narração. É importante testar as conexões que vão ser utilizadas e os formatos previamente a uma apresentação, para que no momento dado não haja problemas de falha na transmissão ou de incompatibilidade de formato de softwares ou de programas ou de arquivos no momento exato que vocês têm que começar a apresentação. É sempre importante testar previamente o material. Verificar qual o tempo disponível para apresentar, contar o número de slides e sua relação com esse tempo de apresentação. Uma apresentação com 50 slides, já se pode saber previamente que ela não conseguirá ser apresentada em 10 ou 15 minutos, porque vocês dificilmente terão a rapidez de passar o conjunto de slides nesse tempo. Por outro lado, uma apresentação de 4 ou 5 slides para um tempo de 15, 20 minutos, provavelmente vai se tornar um pouco enfadonha, porque alguns poucos slides vão permanecer na tela muito tempo,
não chamando a atenção necessária para a evolução do que está sendo apresentado. Então é preciso haver uma relação básica entre o número de slides e o que se apresenta. Sempre é bom fazer uma simulação prévia, ou seja, se a apresentação de vocês vai ser uma apresentação sincrônica ou ao vivo para uma plateia, é bom treinar em casa antes, ou seja, não deixar para fazê-la pela primeira vez diante do público. E a partir dessa simulação, uma simulação, por exemplo, que vocês gravem o tempo da apresentação, retirar ou acrescentar um material conforme necessário para que ela possa ser bem desenvolvida no tempo estipulado. Sempre é bom, por segurança, salvar os arquivos em múltiplos formatos. Ou seja, se vocês prepararam um vídeo, tenham esse vídeo em MP4, em WMV e em RMVB, ou seja, em diferentes formatos que podem ou não ser compatíveis com o equipamento que vai ser disponibilizado para a apresentação naquele momento. Se o arquivo é um arquivo com slides, tenham esse arquivo em diversas versões do PowerPoint, em PDF, porque nem sempre o equipamento que vai ser disponibilizado para vocês no momento da apresentação será compatível com aquele que vocês têm em casa. Então é importante ter diferentes versões do arquivo para não ter uma surpresa justo no momento da apresentação. Apresentando o material. Numa apresentação perante uma plateia, sempre é importante começar apresentando-se para a plateia. Da mesma forma como foi dito lá no formato entrevista, digam quem vocês são e por que estão fazendo essa apresentação. Explicar sucintamente o objetivo e o roteiro da apresentação, de o que vocês vão falar. Numa apresentação, principalmente no sentido físico, quando vocês, por exemplo, utilizam projetores de imagens, é importante o contato visual com a plateia, ou seja, é muito comum as pessoas ficarem olhando para a tela onde está se apresentando de costas para o público. Isso diminui o relacionamento do apresentador com o público. É importante se posicionar de uma forma que, ao falar, não seja preciso ficar olhando para a tela, mas olhando para o público. Jamais ficar lendo os slides, porque isso tira a atenção do foco central da apresentação, que são vocês. Ou seja, o slide é um apoio, não é a mensagem em si. A mensagem é aquilo que vocês estão falando e o slide é uma forma, digamos, de ter um roteiro e facilitar ao público a compreensão desse roteiro. Também é importante manter um fluxo, ou seja, não se deter num único tópico ou num único slide por longo tempo, porque isso ajuda a fazer com que o público perca a atenção na mensagem que vocês estão transmitindo. E é importante ter um controle adequado do tempo. Seja por aquele treinamento anterior, seja durante a apresentação, ter consciência de quanto tempo vocês têm mais. Uma apresentação no mundo real não é como um seminário de iniciação científica, onde a mesa avisa para vocês que faltam 5 minutos ou que faltam 2 minutos. Simplesmente acaba o tempo e vocês perderam a oportunidade de transmitir a sua mensagem. Então, é importante ter algum controle e ter uma flexibilidade para saber quando é possível pular um slide ou quando é possível falar mais rapidamente dele para chegar até o fim. Ou seja, não acabar o tempo que vocês têm para apresentar antes de acabar o conjunto da mensagem a ser transmitida. Principalmente quando se trata de uma apresentação presencial, é importante finalizar deixando claro os contatos, que pode ser um slide ou pode ser um comentário, como vocês podem ser acessados, telefone, correios eletrônicos, página na internet, se o material que vocês estão apresentando é um material que pode ser publicizado ou é um material de uso restrito. Sempre fazer um agradecimento ao público pela atenção ao final e encerrar a apresentação. É bom sempre estar preparado para responder a perguntas, ou seja, se alguém da plateia ou que estiver assistindo perguntar o que vocês queriam dizer com o que está explicado na metodologia na página 36,
a resposta, mas não fui eu que fiz essa parte do texto, não é uma boa resposta. Então vocês têm que ter o conhecimento de toda a estrutura do que está sendo apresentado e serem capazes de responder a perguntas sobre ele no momento que forem questionados. Lembrando que, um primeiro momento, vocês vão ter a oportunidade de executar na prática algumas das orientações que estão aqui sendo apontadas. É na nossa apresentação dos projetos de avaliação desse semestre, que estão previstos para os dias 9 e 16 de novembro. A ordem da apresentação vai ser publicada no Moodle, a partir da listagem daqueles que apresentaram os seus resumos no Moodle. Eu ainda mantive a possibilidade de postar aberta, mas eu vou publicar a lista durante essa semana e aqueles alunos que não se manifestarem não serão, num primeiro momento, incluídos, o que torna difícil a apresentação. Ou seja, não é possível simplesmente chegar no dia e pedir para apresentar. Então, se vocês querem apresentar o trabalho para a avaliação, se manifestem ou me mandem uma mensagem dizendo que estão disponíveis e aí eu encaixo vocês na nossa listagem de apresentação. Lembrando que a entrega do texto escrito definitivo foi marcada para o dia 23 de novembro e que no dia 30 nós teremos uma discussão das notas e aqueles alunos que não tiverem sido aprovados, seja por não terem apresentado o trabalho ou seja por alguma avaliação de insuficiência do material apresentado, terão a oportunidade de realizar uma prova de recuperação que versará sobre temas relacionados às aulas ocorridas durante o semestre. Era isso por hoje. Obrigado à atenção de todos.